Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. MotoGP. Bom, e começando mais um bloco do Café com Velocidade 566, dessa vez para falar de MotoGP. E sim, vocês não estão loucos, Thiago Santa Rosa está aqui presente agora com Thiago Raposo, que já esteve participando dos blocos anteriores da edição, os blocos auxiliares dessa edição, como queiram. Na verdade, vou ser bem honesto, os blocos anteriores, porque a gravação ocorreu em 2 dias e este programa especialmente vai ter algum desfecho especial por conta desse atraso, inclusive ganhando em pauta por conta das notícias do dia da MotoGP. Então já gravamos Fórmula 1, já gravamos Fórmula Indy, tivemos participação de outras pessoas nesse programa, né? Bárbara Franzin, Diogo Gomes, e agora estou com Thiago Raposo e Fábio Campos para falar de MotoGP. E nunca fiquei tão feliz por um adiamento de uma categoria como a MotoGP neste final de semana. Depois da prova de Mugello, um nome se destacou e um nome apareceu como destaque em todos os sites, tudo ao longo do dia dessa terça-feira. Então, creio que seja o grande ponto desse final de semana. Antes de passar para Thiago Raposo e para Fábio Campos, eu quero lembrar aqui que fui intimado offline pelo Fábio Campos. Rosa, lembra das novidades aí, dos lançamentos rápidos. Então vou lembrar, tá? Antes de começar a falar do programa específico, agora nós estamos mais rápidos, entre aspas, para disponibilizar o programa. Como que vai acontecer isso? É garantido para você, ouvinte, que o bloco de Fórmula 1 do Café com Velocidade sai na segunda-feira. Repito, o bloco de Fórmula 1 do Café com Velocidade sai na segunda-feira. Ou seja, tem prova no domingo, tem Café com Velocidade toda segunda-feira. Por algum motivo ou outro, outras categorias podem sair até terça-feira, mas o bloco de Fórmula 1, os blocos de Fórmula 1, seja 2 blocos, saem na segunda-feira. Isso é garantido. Depois desse recado rápido aqui, Fábio Campos me lembrou. Obrigado, Campos. Você está muito atento. Você está muito atento ao programa. Não pode nada. Agora vamos começar o programa, porque você já mudou tudo, já tá bom. Vamos. Não, tô brincando. Vamos começar agora a falar de MotoGP, já que esse bloco começou diferente de tudo que estava programado. Jorge Lorenzo foi, sem sombra de dúvidas, o grande destaque. De repente ninguém apostava mais nele, todo mundo dava favas contadas, vai ser mais uma corrida tranquila para o Marques, mais uma prova que ele pode chegar na frente, parecia que não tinha rivais, tudo. E aí vem o Lorenzo e, como disse o nosso ouvinte Pedro Henrique Tamerão, Lorenzo jogando água no chope do Rossi e talvez, aí o comentário meu, nos demais pilotos italianos, inclusive no seu companheiro Dovizioso. E depois aconteceu todas as notícias que ainda a gente vai comentar deste dia, dessa terça-feira, quando gravamos o programa. Agora sim, então vai, Fábio Campos, você pode falar um pouquinho já de Jorge Lorenzo. Se quiser falar de algum outro tema, fica à vontade, é para iniciar o programa, então passo a bola para você. O tema que eu queria falar, olá para você, olá para o Raposo e para o ouvinte, que você me cerceou na abertura, é de simplesmente para reforçar, né, e dizer que essa nova estratégia do Café com Velocidade tende a ser muito, muito interessante para o ouvinte, né, que a gente conseguiu chegar numa conclusão, e essa questão que você explicou, né, os lançamentos dos programas na própria segunda-feira, isso é uma novidade, a gente já viu
durante este dia de hoje o retrospecto de termos feito isso essa semana e já vimos que há uma resposta boa dos ouvintes, né? Os ouvintes são sempre sedentos por velocidade e a gente tinha que fazer jus ao nome. Né? Nosso nome é Café com Velocidade e a partir de agora a gente tem velocidade. Se não o programa inteiro, como está acontecendo exatamente nessa semana, vem aí o bloco da MotoGP depois, né, um dia depois dos outros blocos. Se não dá para fazer o programa todo no mesmo dia, mas o importante é que a Fórmula 1 terá a sua velocidade já cravada, como você explicou. Agora, para a gente entrar o roteiro hoje não vai ser fácil não, viu, Rosa? Cumprir o roteiro, porque vai ser difícil falar do domingo sem falar da terça-feira. Né? Exatamente, né? Essa terça-feira mudou completamente o cenário do que aconteceu no domingo. Na verdade, acho que acrescentou ao cenário, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o programa vai ter uma outra cara, mas no domingo, o primeiro pensamento, né? As anotações aqui que foram feitas por mim no domingo, foi um grande prêmio quase que histórico, né? Porque o que a gente viu, o que a gente testemunhou, não que tenha sido uma corrida das mais exuberantes, né? Até a briga interessante ficou ali na disputa do pódio. Né? As duas Ducati se mandaram na frente. Mas eu acho que o Lourenço faz história com a Ducati, né? Porque vencer com a Ducati, a gente sempre falou que não era fácil, a gente sempre citou aqui a dificuldade do Rossi, que não conseguiu, tudo bem, era outra moto, mas era a Ducati. Né? E eu acho interessante quando a gente vê recompensada um critério de análise de comentários que não prima pelo afã de querer cravar ou de querer crucificar ou de não analisar exatamente o que passa um piloto. Né? Muita gente atacou o Lourenço, questionou a sua categoria, dizendo que não era um bom piloto. Meu Deus, um tricampeão do mundo, né? E eu acho que o que ele fez é digno de muito elogio, porque ele conseguiu, e a gente falou aqui já esse ano, né? Era questão de trabalhar. Ele tinha que trabalhar, ele tinha que mudar, não dava para continuar do jeito que estava. E a moto mudou. E, curiosamente, uma mudança meio que inesperada, né? Uma mudança no suporte do tanque, que ele afirmou que deixou ele mais à vontade no sentido de até descansar o braço, né, de apoiar o braço em curva. Enfim, é o universo da MotoGP, né? Uma mudança que não é que mexeu ali na suspensão, que mudou a tração, que passou a trabalhar o pneu de outra maneira. Cara, tudo isso está em constante evolução, né, na MotoGP como na Fórmula 1. Mas a grande mudança mesmo, que ele sentiu e ele afirmou que mudou, né, a sua condução da moto, foi uma questão ali da parte de cima da moto, digamos assim, né, praticamente de acoplar o piloto, né, de acoplamento do piloto. Então, por esse detalhe, não estou dizendo que isso é o único fator, nem estou dizendo que os problemas estão resolvidos na Ducati, e agora a gente nem sabe para que lado vai, o quão importa, melhor dizendo, resolver os problemas técnicos com a Ducati, mas eu acho que foi uma volta por cima de um piloto que tem uma qualidade enorme e que a gente pôde testemunhar, que se deu muito bem com a pista, sempre se deu bem com a pista, e a MotoGP tem muito do fator braço, né? Tem muito do fator humano, o fator de técnica de um piloto se encaixar bem com um determinado tipo de curva, determinado tipo de pista, o que gera uma alternância que eu acho que foi muito legal de ver. Thiago Raposo, tivemos uma série de comentários a respeito, até de uma surpresa, claro, da vitória do Jorge Lorenzo, mas muitos lamentando a queda do Marc Marquez. Sem entrar no detalhe do favoritismo do Marquez, que aqui já é sabido, no Café com Velocidade, muitos dos nossos analistas já apontaram até que Marquez vai ser campeão no final do ano, porque hoje a diferença é grande e continua grande mesmo com a queda dele no último final de semana. Você sentiu que a prova perdeu muito com a saída do Marquez e que o Lorenzo poderia ou teria a mesma, entre aspas, facilidade se o seu rival espanhol estivesse na pista, ou você não vai querer ser o profeta do acontecido? Não, antes de responder essa tua pergunta, você não vai fazer essa maldade de me tirar o direito e a oportunidade de falar do Lorenzo também, né? Você já quer pegar o Marques...
eu só estou colocando um outro lado para conversar, mas não, eu você posso pode até trazer responder. Lorenzo. Eu posso até responder esse outro lado depois que eu falar também da vitória do Lorenzo. Eu avisei, ouvinte, eu avisei que o roteiro seria complicado, né? Eu avisei, já tá vendo. As pessoas querem falar do Lorenzo hoje, eu não sei o que acontece, as pessoas querem falar do Lorenzo hoje, Não, mas diga lá, eu entendi. Eu não quero nem falar do Lorenzo, eu quero falar do Café com Velocidade. Eu posso até estar enganado. Algum ouvinte pode vir cá e nos provar o contrário. Mas eu acho que em nenhum momento no ano passado nós caímos na tentação de criticar o Lorenzo, de falar que o Lorenzo estava acabado, que o Lorenzo é um mau piloto, que o Lorenzo deveria aposentar, coisas do tipo que a gente ouve por aí. Eu tenho quase que convicção total de que em nenhum momento nenhum dos integrantes desse podcast caiu nessa tentação, porque estava claro, absolutamente claro para todo mundo o talento, a competência e a capacidade de Jorge Lorenzo, um tricampeão, como o Fábio Campos ressaltou aí, que chegou na Yamaha, né, com o Valentino Rossi voando como estava e deu trabalho lá e causou um racha na equipe e tudo mais, veio conquistar seus títulos depois e correndo contra o próprio Rossi na equipe, conseguiu ser campeão, bateu o Mark Marques também, então um piloto de extrema capacidade que obviamente fez uma mudança, apostou ou usou. Talvez o clima já não estava tão legal na Yamaha com o retorno do Rossi, ou talvez a grana da Ducati falou mais alto do que qualquer outro clima. Aceitou o desafio, foi lá, sou apaixonado por pilotos que aceitam desafios, e foi lá, penou no ano passado. Criticamos quando ele merecia críticas, mas criticar a performance é o contrário de desacreditar no piloto ou de rebaixar o piloto a um nível que não é real a ele, que ele não pertence. Agora, criticar desempenho ou dificuldade de adaptação, críticas houveram, mas em nenhum momento dúvida da capacidade de quem foi Lorenzo e coisas desse tipo. Então, eu vi com muito bons olhos essa vitória dele, não por estar aqui, nossa, agora eu posso falar que não é por isso, por dar resposta, é porque eu acredito muito que se o Lorenzo subir com a Ducati de nível, considerando que ele continue na Ducati, até onde eu sei, o único anúncio que tem é a saída do Pedrosa. Hoje oficial, sim. Tá. Oficial, sim. O Petrucci confirmado, né? Petrucci confirmado na Ducati. Oficial Ducati com Petrucci, porque Lorenzo tá saindo, mas o Lorenzo oficialmente ainda não foi anunciado em nenhum lugar, mas já a notícia está sendo vinculada aos quatro cantos. Peraí, se o Dovizioso assinou e se o Petrucci foi anunciado, então eu já não posso apostar na permanência do Lorenzo. Mas enfim, pro resto da temporada, um Lorenzo forte, um Lorenzo retomando a confiança, um Lorenzo conseguindo brigar por vitórias, quem ganha é a gente. Mesmo, agora respondendo a segunda parte da pergunta, mesmo com o campeonato praticamente aí encerrado, porque independentemente dessa vitória do Lorenzo, né, já está claro que o Mark Marques tá sobrando, está claro de que a Ducati não tem talvez a mesma moto que teve o ano passado, mostrando aí muito altos e baixos. A Yamaha, a mesma coisa. A Suzuki, que apareceu um pouquinho melhor esse ano, também está longe de brigar lá na frente por vitórias. E o Dani Pedrosa, né, que é um dos grandes personagens desse programa, será um dos grandes personagens desse programa, também não tem chances de bater o nosso querido Mark Marques. Então, mesmo não influenciando na briga do título, Lorenzo bom, Lorenzo com confiança, Lorenzo voltando a brigar por vitórias. Pode não ser resultado, pode não resultar em campeonato bom, mas resultará com certeza em corridas boas. Você, Thiago Raposo, esbarrou em algumas questões, por exemplo, que o Felipe Duarte colocou no e-mail que ele mandou pra gente, né? Ele fez considerações sobre a etapa, mas mandou assim, a respeito dos recordes alcançados por Rossi
inclusive fazendo ponderações sobre os recordes que o Marc Marques está quebrando e a condição que o Marc Marques e o Lorenzo tiveram ao longo do tempo enfrentando o Rossi. E aí entra Lorenzo, inclusive, alguns dos comentários que você mencionou agora sobre a situação do espanhol. Então, ele aqui coloca, né, o recorde alcançado por Rossi nessa etapa, é a melhor geração de campeões da história da MotoGP, pois o Rossi é o maior até então. Vemos Marc Marques quebrando todos os títulos um atrás do outro, e ainda temos Lorenzo, conseguiu bater o italiano 2 vezes, utilizando a mesma Yamaha, e ainda bater o Marc Marques utilizando uma Yamaha que era inferior à Honda em 2015. Ou seja, em uma mesma época temos 3 grandes pilotos, né? O maior da história, o maior talento que busca esse posto, já podemos dizer assim, e um campeão que teve talento para bater ambos, que é o Lorenzo, que é o personagem principal. E ele pede algumas palavras a respeito sobre essa ponderação dele. Acho que vale a gente fazer essa ponderação, inclusive por conta do comentário sobre Jorge Lorenzo, não acha, Fábio Campos? Eu acho, complementando, né, continuando, na verdade, o assunto do Lorenzo, a gente, do mesmo jeito que está colocado aí, já colocamos, não precisa nem dizer de novo, essa questão da análise ponderada de não termos crucificado, mas sim criticado, né? Porque crítica o piloto merece, até porque, veja bem, ele ganha uma corrida, o Marques não pontua e ele está a 54 pontos do Marques. Ele está em 10º do campeonato, mesmo com a vitória em Mugello, que dá uma dimensão do tamanho muita do coisa. É muita coisa. Dá uma dimensão do tamanho do buraco em que ele estava, né? Eu vou repetir. Ele venceu uma corrida e ele está em 10º lugar no campeonato. Então tem uma série de pilotos na frente dele que não venceram corridas, né? Então esse é o tamanho do problema. E, do mesmo jeito que sempre dissemos aqui que é um piloto que tem braço, não dá para cravar também que está resolvida a questão com a Ducati, que já vai virar um piloto que vai tirar de letra, que vai andar sempre à frente do Dovizioso. Apesar de ele ser muito mais piloto que o Dovizioso, né, eu acho que muita gente colocou isso em dúvida, eu jamais coloquei em momento algum. Né? É uma questão ali de adaptação à moto, nisso sim o Dovizioso está ainda à frente dele, mas não quer dizer que vai chegar na próxima corrida que vai dar tudo certo. Né? É aquilo que eu sempre falo, né? Uma prova não me faz mudar de opinião. Mas ainda assim, Campos, tem um detalhe, né? Para essa prova, a Ducati mudou a moto e por causa de um pedido do Lorenzo, eles fizeram umas alterações aonde o piloto senta, exatamente para ele ficar mais confortável com a direção. E a princípio deu resultado, né? Sim, nessa pista, mas a gente não sabe exatamente qual o efeito que isso pode dar no restante do campeonato. Será ótimo se ele tivesse acertado com a moto, até porque na MotoGP entra muito, qualquer categoria, né? Em qualquer esporte, principalmente nas corridas. Mas na MotoGP, especificamente, o fator confiança, o fator mental do piloto é muito importante, né? Porque o piloto tem ali toda essa questão de ou ele deita perfeitamente, ou ele encosta o cotovelo no chão, que é a técnica praticamente criada pelo Clark, né? Também isso foi muito batido nos bastidores no final de semana em Mugello. Né? Ele falou sobre isso, ele foi perguntado sobre isso. Olha, você criou um estilo de pilotar, como é que você se sente em relação a isso? Enfim, mas aí o assunto Marc Marques daqui a pouco a gente fala. Na questão do Lorenzo também a gente não pode dizer, pronto, resolveu o problema, se acertou com a moto. Tomara que tenha se acertado para as corridas, como falou o Raposo, para as corridas ficarem boas. Tomara que ele tenha se acertado, mas ainda tem vários tipos de pista diferentes, ainda é uma moto que não é simples, né? Ainda tem toda essa questão de agora vai ter a questão de estar indo embora, né? Como que a equipe trata um piloto depois que ele não tem mais contrato. Pô, no seguinte, a gente já viu vários exemplos de que as coisas não funcionam exatamente como eram antes. Não estou dizendo que vão piorar, que vão destratá-lo, mas a gente sabe que muitas vezes isso muda a ordem dos fatores no automobilismo e também no motociclismo. Né?
Tomara que não aconteça nenhuma situação de mapping 8 até o final do ano. Mas enfim, só complementando aqui nos e-mails, eu pesquei aqui alguns comentários e, por exemplo, do Nelson Luiz, ele fala que a vitória do Lorenzo foi incontestável. Para mim, a corrida foi boa, pena que o Max saiu da disputa e acabamos praticamente não vendo briga pela liderança. Você sentiu, Raposo, até voltando um pouco nesse assunto de como você viu a prova, tudo, não vou perguntar o que você sentiu novamente, mas o Dovizioso não foi páreo para o Lorenzo em nenhum momento. E a Ducati, em ritmo de corrida, apareceu muito, muito bem, muito à frente. Eu lembro que você tem aquela sensação que a Ducati anda bem em algumas pistas. É claro que em casa, Mugello sendo na Itália, parece que eles têm já a plena configuração dessa moto para poder fazer corridas boas, né? Você tem essa percepção? Ficou claro para você isso? Não, eu sigo, até eu acho que eu falei no meu primeiro comentário, né, a questão da inconstância da Ducati, que apresenta-se muito bem em algumas pistas, em outras cai. O que acaba acontecendo, eu acho que com todas as montadoras, mas em algumas com maior frequência e outras com menor frequência. A Honda, eu sei que tem circuitos que a Honda não se dá muito bem, mas são bem menos, são quase raros esses circuitos, e não é o mesmo que acontece com Yamaha, e não é o mesmo que acontece com Ducati, né? Mugello era esperado, né? Tem aquela baita reta lá que provoca cenas lindas na Moto 3, na Moto 2 e também na MotoGP, a questão do vácuo. Aliás, imagens lindas, mas também muito perigosas, porque teve o acidente terrível do Pirro na sexta-feira, né, que ele foi ejetado da moto a 350 km por hora. Enfim, quem viu esse acidente, acho que na hora ficou assustado também, né? Quando você falou de imagem, me veio essa imagem porque a reta proporcionava altas velocidades, 350 km no final dela. O que qualifica ainda mais a pista, né? Porque o perigo realmente é algo que pode não chamar a atenção sua, ouvinte do programa, mas me chama mais a minha atenção. Quanto mais perigosa e desafiador for uma pista para um piloto, mais me agrada. A próxima pista, Barcelona, né, tem uma outra reta gigantesca. Eu já não sei se a questão das outras curvas, até que ponto isso atrapalha demais a Ducati. Eu realmente não estou lembrando aqui da estatística da Ducati em Barcelona, se vocês podem até me ajudar aí para lembrar, mas depois vem Assen, né, que é um lugar que provavelmente, apesar que o ano passado teve chuva e tal, e a Ducati andou muito bem lá, mas é um lugar onde não se espera tanto uma Ducati forte. Então tem essa coisa da falta de confiança que mas aí é feeling meu, né? A gente falou muito de feeling no programa passado e eu volto a trazer. É mais feeling meu, trabalhando com o conceito do que vi em temporadas passadas, mas essa moto aí é uma moto nova, 2018, que pode muito bem ter sanado alguns problemas, e essas diferenças podem não ser tão visíveis quanto era nos anos passados. Continua aí para poder comentar um trecho aqui do e-mail do Leandro JF, que ele, sobre a prova, ele fala até que gostou, porque teve muita disputa entre Suzuki, Rossi e Petrucci. Então eu falei agora sobre as Ducatis, mas o restante das posições tiveram algumas disputas interessantes. Algo que você queria acrescentar nesse seu comentário em relação às disputas das outras marcas? Olha, eu gostei muito da Suzuki, né? Eu torço muito, né, para a Suzuki, assim como eu torço para a Aprilia e assim como eu torço para todas as montadoras que lá chegam para a disputa, que consigam evoluir, que a diferença da primeira moto, né, a Honda no caso, para as demais fique cada vez menor, que esse gap realmente seja diminuído ao longo das corridas e da temporada, para que a gente tenha realmente disputas e brigas por todas as posições dos pódios aí e por o maior número de montadoras possíveis. Então me agradou a Suzuki, andando muito bem
tanto com o Iannone quanto com o Rins ali no finalzinho, os dois brigando com o Rossi tendo aí que mostrando, né, que é um grande piloto ainda, porque é outro que cai muitas dúvidas em cima dele, é outro que vira e mexe, basta ele emendar uma ou duas corridas um pouco menos boas, né, para não falar ruins, não sei se existe o menos boas. Não, definitivamente não. Mas menos agradáveis aí aos olhos dos fãs, já vinha a turma do deve aposentar, já passou da hora de aposentar e tudo, e o Rossi segue mostrando, dando clara evidência de que é ainda um grande piloto e que está num ritmo fortíssimo e que tem de condições de brigar com essa moçada, porque se você passar pela classificação do campeonato, eu sei que tabela de campeonato não deve ser levada sempre ao pé da letra, porque às vezes nos dá a sensação errônea das coisas, mas no caso do Rossi eu acho que mostra que ele sim ainda está em condições de brigar lá na frente, ainda mais se a gente comparar com o companheiro dele, né, o Maverick Viñales. Então gostei muito da Suzuki nessa prova. Mas é meio bizarro isso, porque o Rossi é segundo no campeonato e o Viñales até pouco tempo atrás era o segundo também, antes dessa etapa. Então, assim, não tinha ainda não tem ninguém que se destacando, exceto o Marc Marquez na tabela, né? E isso mudou um pouquinho nessa etapa por conta da queda do piloto da Honda. Agora, Fábio Campos, eu joguei essa pergunta do meio da tabela porque o JF fez um seguinte comentário seguido de pergunta. Eu pessoalmente não consigo ver o Viñales no mesmo nível dos adversários. O que acontece com ele? E também perguntou do Lorenzo. Apaga tudo de ruim que aconteceu com ele na Ducati. E a segunda pergunta que eu acho mais interessante, para poder mesclar os assuntos. Voltar para uma Yamaha satélite seria realmente a melhor opção? Porque até domingo era Yamaha satélite, era história que uma equipe, a Yamaha ia fazer uma equipe, ou ia ter uma equipe satélite com uma moto oficial, patrocínio forte, Lorenzo ia voltar e de repente tudo mudou. Só que assim, será que ele, Lorenzo, olhando o que a Yamaha está entregando e sabendo qual que é o cenário que ele encontraria lá, não fez ele mudar de ideia, pensar duas vezes, enfim, faz esse panorama aí pra gente. Eu queria só complementar, Fábio Campos, já que você é o cara mais bem informado desse programa aqui, dentre todos os participantes, essa mudança da Tech 3 de montadora e essa possível vinda de uma equipe satélite da Yamaha, é a equipe do Valentino Rossi? Não, para 2019 não. Eles estavam, assim, eu fico impressionado, e eu recomendo ao ouvinte que puder ter a chance de assistir as transmissões internacionais, que eu sempre falo aqui, mas não é por causa das transmissões, da categoria, enfim, do nível de qualidade, não, é só para ter a oportunidade de ouvir e ver com seus próprios olhos os dirigentes da MotoGP dando entrevista. É absolutamente diferente da Fórmula 1. Né? É impressionante como os dirigentes de Yamaha, Ducati, dão entrevistas e são absolutamente francos. Né? É um universo oposto ao da Fórmula 1, aquela chatice, que aqueles caras que falam aquela coisa absolutamente de assessoria de imprensa. O Toto Wolff raramente fala alguma coisa que vale, o Arrivabene, então, eu não sei nem se ele sabe falar direito. O Horner, quando interessa, ele fala, quando não interessa, ele não fala. Os da MotoGP são absolutamente francos. Por que eu estou dizendo isso? Porque meu Deus, me fugiu o nome dele, o dirigente da Yamaha. Não é o Poncharral é o da Tech 3, não é o da Linha, o da Linha é o da Ducati, está me fugindo meu Deus, o da Yamaha. Daqui a pouquinho eu pego o nome dele, eu procuro o nome dele. A gente procura, você comenta. É o Lee Jarvis? É o Lee Jarvis. Ele deu uma entrevista até na pista ainda, no grid ali, né, onde na Fórmula 1 qualquer um entrevistado fala menos ainda do que em situações normais. E ele, e ele admitiu, olha, nós estamos conversando sim com o Lorenzo. Nós estamos negociando, nós estamos verificando. E ele ainda falou mais, ele disse, para responder a pergunta do Raposo, ele disse, nós estávamos muito adiantados com a marca VDS.
né, até acontecer todo aquele problema com a marca VDS, que para quem não sabe, teve um funcionário envolvido num escândalo de roubo de finanças, um escândalo financeiro dentro da equipe, de desvio de verbas dentro da equipe, uma coisa assim, né, que a gente vê em outros noticiários aqui no Brasil, mas que no automobilismo é uma coisa muito, muito rara de se ver. Né? Então isso balançou, né, as estruturas ali da marca VDS. Agora eu tô rindo porque você falou do cenário do automobilismo é muito raro. Aí agora eu pensei, eu tive que expressar essa opinião agora. Depende de qual país você tá falando do automobilismo, porque até no Brasil já é um pouco comum, tá, essas histórias, mas enfim, segue o jogo. Eu não acho que seja comum a questão de um funcionário roubar da própria equipe, é uma coisa muito rara, é uma coisa e aí essas coisas partirem para o lado criminal mesmo, de investigação, de polícia, de proibição, de como é que eles chamam aquela questão, é medida restritiva, de que não pode chegar perto da equipe, é uma coisa que ficou séria, né, na marca VDS. Então isso, e é impressionante como isso fez com que a Ducati, com que a Yamaha, eu não sei se cancelou, mas no mínimo congelou as negociações que faria com essa equipe. E é interessante como ele admitiu como essas negociações estavam avançadas. Né? A marca VDS era a equipe preferida. Pode até voltar a ser, as coisas se acalmando, a equipe não acabou. Enfim, o Mark van der Straat ainda é o dono, enfim, as negociações podem ser retomadas. Mas foi interessante, porque a bomba da terça-feira, eu ainda não vou entrar numa questão daqui a pouquinho eu vou entrar na terça-feira, mas ainda focando no domingo. Antes dessa bomba da terça-feira, as conversas, eu não vou dizer que estavam adiantadas, mas elas existiam. Foi assumido pelo Lin Jarvis no grid de que eles estavam realmente, conversando com o Lourenço, verificando. Eu até contei aqui há alguns programas atrás a entrevista o sobrenome dele é o Domenicali, né, no seu primeiro nome, que é o chefão da Ducati, né? Ele não é nem chefe, ele não é nem... Marco Domenicali, né? Ele não é nem questão de comparar com o Toto Wolff, com o Christian Horner, ele é o Dietrich Mateschitz da Ducati, ele é o dono praticamente da empresa. E ele também, algumas semanas atrás, deu uma entrevista muito sincera também, e disse, olha, temos que resolver a situação do Lourenço. Né? E eu fico pensando, na Fórmula 1 seria toda aquela declaração prontinha, né? Escritinha pela assessoria de imprensa, bonitinha e carimbada, né? Não, estamos negociando, não vamos falar sobre isso agora, estamos com a cabeça no Mundial, estamos com a cabeça... E é impressionante como eles falam muito abertamente. Né? Então a gente tem uma noção, a gente entra dentro do universo com mais facilidade, porque na Fórmula 1, né, a gente tem que ficar, a Raposo está falando essa questão de ser bem informado, eu me acho muito mal informado, porque a gente tem que ficar... Procura um jornalista, depois tenta ler de outro, vê se a informação bate, se um fala uma coisa e o outro fala outra, a gente já fica confuso. Na MotoGP, uma entrevista com esses caras dá muita... Eles não entregam tudo, evidentemente, mas dá muita clareza do cenário, da condição, do que eles pensam, de para onde eles querem. Vou lembrar uma última aqui, no ano passado, eu até trouxe aqui meio que em caráter até assim de primeira mão, né? Embora não queira dizer isso ao pé da letra, que foi a entrevista do Tardosi, que é o dirigente do Ducati, falando, olha, o Lourenço vem, ano retrasado, na verdade. O Lourenço está vindo e ele tem a prerrogativa de escolher o seu companheiro de equipe. Ele vai dar a opinião em quem vai, vocês lembram? Estava aquela dúvida, né? Era Iannone, era Dovizioso, quem fica, quem sai, e o Lourenço foi fatal em escolher o Dovizioso, e depois essa coisa degringolou até um pouco dentro da equipe, né? Porque eles não se dão muito bem, enfim... Deram até entrevistas recentes, até o piloto também é muito mais sincero, né? Eles deram entrevistas recentes também para a Suzy Perry lá da TV inglesa, do BT Sports, e o Dovizioso falou, claro, o Dovizioso falou abertamente, ele é esquisito, ele é diferente, ele não tem uma relação muito boa, então até isso até os pilotos também são, digamos, contagiados, aquela questão que a gente sempre falou aqui, né? O motoqueiro, ou barra motociclista, como queiram, são todos do mesmo universo, são todos muito legais de você ouvir falar, de você entrevistar. Não sei se a questão do Maverick Vinales estava na pergunta aí, mas só para responder é justamente isso, né? Como que uma tabela de campeonato pode ser enganadora é o fato do Vinales ter entrado na Itália, não saído, mas entrado na Itália com a vice-liderança do campeonato. Ele está ganhando muito abaixo disso. Né? É meio que um menino, embora não seja tão jovenzinho, mas é um piloto que caiu numa Yamaha que não funciona como as outras Yamahas funcionavam. Né? E esbarra um pouquinho também no caso do Van Dorn, embora ele não esteja andando tão assintosamente atrás como o Van Dorn. Mas é a questão de que poderia sim estar mostrando mais. Não é nem questão de bater o Valentino Rossi, não é nem questão de ganhar todas as corridas, embora ele tenha começado o ano passado ganhando, mas é questão de andar um pouco mais. Eu acho que o Vinales está abaixo da linha que ele como piloto mostrou em outras equipes.
Bom, o Campos e Raposo, eu deixei até um comentário aqui do Cesarino para a gente realmente mudar de fato para terça-feira. Vocês já comentaram a respeito das críticas do Lorenzo que a gente fazia e tudo mais, e o Cesarino foi um que vestiu a carapuça. Ele até falou textualmente aqui: tenho certeza que Fábio Campos vai falar um monte das críticas que, né, ele fez ao 99 nos últimos 2 anos, mas ele próprio Cesarino reconhece: Lorenzo foi retocável. E ele pergunta, o Cesarino perguntou isso no domingo: o que será o futuro de Lorenzo? Mas indo na mesma linha do Leandro JF, que imaginava, o que estávamos todos imaginando, que era Yamaha. Só que aí os fatos mudaram todos na terça-feira. Começa com... vou passar para Thiago Raposo primeiro para falar um pouco sobre o anúncio de Dani Pedrosa saindo da HCR. O que você tem a falar sobre esse anúncio? HRC. Foi o que eu disse. Mentira, não foi. Olha, meu caro Thiago Santa Rosa, eu fiz por muito tempo neste programa, e olha que este programa já existe há quase 11 anos, forçando um pouco a barra, né? Já que o aniversário é só em outubro. Mas a gente passou de 10 e a gente começa a olhar já pra frente. E a MotoGP já deve estar há mais de 6 anos na grade, 6, 7 anos, não sei. E por muitas e muitas vezes eu tentei fazer o papel aqui do advogado do Dani Pedrosa, reconhecendo às vezes que ele andava ruim, mas sempre esperando e tentando justificar. Teve aquela época a questão do peso, teve a questão, né, que ele não conseguia buscar o melhor aquecimento, mas sempre tinha uma vitória aqui, uma vitória ali, né? Toda temporada ele consegue uma vitória, né? Tem esse dado aí na carreira dele. Mas deu, né? Uma equipe de ponta, uma equipe brigando sempre por títulos aí, como é a HRC. O Rosa está aqui comentando nos bastidores e acabou me confundindo, mas é a equipe HRC, é a equipe Honda, vai. Como é a equipe Honda, não dá para continuar com Pedrosa por tanto tempo sem mostrar resultado, né? Ele está lá desde 2007, Fábio Campos, é isso? Ou 2006? 2006. Então, desde 2006, uma quantidade gigantesca de companheiros de equipes já passaram, né? Já teve o Stoner, já teve o próprio Dovizioso, já teve vários outros pilotos como companheiro de equipe, não conseguindo nada, e esses outros pilotos conseguindo, até que chega o Marques, e aí realmente deixa as coisas... inflaciona ainda mais a situação pro Pedrosa, que se manteve lá, mesmo assim, muito por causa da Repsol, né, que é uma equipe, uma empresa espanhola e que tem uma relação muito boa com o Pedrosa e tudo mais, então foi se mantendo, mas deu. Acho que o Pedrosa nem tem o direito de ficar insatisfeito e nem nada, porque fez hora extra na equipe. Ainda mais depois dessa etapa de Mugello, né, que... foi horrível. Acho que não. Acho que pode ter sido gota d'água, mas eu duvido que a decisão tenha acontecido por causa desse resultado de Mugello. O resultado vem por um acumulado de 5 anos. Vamos deixar em 5 anos para deixar barato aí para ele. Mas um acumulado de 5 anos de maus resultados, com desempenhos aí fraquíssimos. Então, eu até acho que Mugello... Talvez essa decisão já estava até tomada antes de Mugello e só foi anunciar agora, vai saber... Mas a questão é que deu, e realmente a equipe só nos enche, né, de esperança. Se tiver um piloto aí que possa chegar perto de Marc Marques, a gente tem essa disputa interna também dentro da equipe, além da disputa com outras montadoras. Então, me cria, né, me gera dentro de mim uma expectativa e uma perspectiva gigantesca para a temporada do ano que vem, que pode me decepcionar, pode não ser tudo isso, mas eu confesso que o trabalho aí, levantou, né, a régua da expectativa foi lá em cima. O que será do futuro de Jorge Lorenzo e o que será do futuro de Dani Pedrosa, Fábio Campos? Você pode fazer um mix aí do seu comentário, que eu sei que vem coisa boa. Vamos lá, vou começar pelo Pedrosa para não perder aqui o fio da meada.
Eu acho que, aliás, essa terça-feira, a gente está gravando uma terça-feira, e a gente deu tanta sorte que até, pasme o ouvinte que não sabe, o Mark Marques andou de Fórmula 1 nessa terça-feira. Então até isso aconteceu nesse. O Dani Pedrosa também. Esse é o mais engraçado disso tudo. Se isso virar um hábito na MotoGP, eu vou votar na próxima reunião nossa que a MotoGP seja gravada sempre na terça-feira. Porque isso, é claro que eu estou brincando, porque essa terça-feira foi uma exceção não só para a gravação, mas se bem que algumas gravações a gente já falou que o programa pode terminar alguns blocos na terça-feira, portanto o de Fórmula 1 vai estar sempre na segunda, mas essa movimentação de terça-feira da MotoGP foi absolutamente também, foi um dia de bombas, né? Nós estamos gravando aqui num dia de bombas, foram soltadas várias bombas em termos daquela notícia mesmo, que se tem um integrante do programa que se tivesse aqui estaria falando breaking news, mas eu prefiro dizer bombas, até acho que sonoramente é muito mais bonito. Um abraço para Diogo Gomes, que não esteve presente nesse programa. Depois eu quero voltar no que disse também o Cesarino, né? Porque ele acabou fazendo esse meia-culpa. Mas o Pedrosa, eu acho o seguinte, a gente sempre falou dele aqui, eu acho que não precisa nem reforçar tanto o que disse o Raposo, os defeitos da irregularidade. Né? Eu passei esses últimos tempos até pensando no contrário. Né, como a vitória dos companheiros dele talvez tenham tido um efeito inverso ao que a gente imagina. Ao invés de ofuscá-lo, o deram estabilidade. Né, porque a Honda, por muito tempo, a Honda vence na MotoGP. Há muito tempo a Honda consegue títulos, passou ali um hiato, né, com o período do Lourenço, mas a Honda tem uma coleção de títulos, como foi citado aí, dos companheiros dele. Né, o Casey Stoner ganhou, o Mark Marques já ganhou 4, o Nicky Hayden, falecido, ganhou quando correu também junto com o Pedrosa. Aliás, essa era a minha dúvida, né? O Hayden ganhou em 2006, no ano de estreia do Pedrosa, né? Exatamente. E foi campeão naquele ano, inclusive, apesar de estava brigando pelo campeonato na penúltima prova, se não me engano, penúltima não, um pouquinho no final do campeonato na Alemanha, ele tomou o Pedrosa bateu nele e derrubou os dois, e enfim, ele ficou louco da vida. Mas como era o ano de estreia do Pedrosa, claro, foi encarado de uma maneira completamente diferente do que foi encarada essa corrida do Pedrosa, né, em Mugello, que foi um verdadeiro desastre. Mas eu também acredito que a decisão já estava tomada, até porque não tinham renovado o contrato dele, né, não tinha dado nenhuma promessa nesse sentido, de negociação, de conversas, então eu acredito também que a decisão já estivesse tomada. Eu só fico pensando, e eu acho que a MotoGP, por mais que tenha brilhado nesses últimos anos, no tanto que nós, você e eu, ouvinte, e colegas, o tanto que nós perdemos com o Pedrosa na categoria. Não se trata de absolutamente nada contra o Pedrosa, não é nada de achar que é um piloto ruim para se jogar no lixo, mas o que ele não ofereceu de briga interna, o que ele não desafiou os seus companheiros de equipe, porque ele até tinha resultados, essa questão de uma vitória por ano, é algo a se colocar realmente no currículo para apresentar para uma outra equipe, se é que ele vai fazer isso. Né? Porque eu não sei nem se continuar na MotoGP vai ser muito garantido para ele. Mas é um piloto que tem, sim, alguns resultados. Só que é o piloto de maior inconstância entre os pilotos do pelotão da frente. Ele é muito mais inconstante do que o Dovizioso, por exemplo, que é um piloto que evoluiu em termos de ganhar corrida, mas que é um piloto que, para mim, não tem condição de brigar por campeonatos. Eu sempre faço a comparação dele com o Mark Webber, que é um cara que brigou pelo título um ano, mas não tinha condição de ser campeão do mundo, não tinha regularidade, não tinha velocidade. Era um bom piloto, mas, enfim, brigando com gigantes, quem é bom, infelizmente, está com pouca ficha para jogar o jogo. Então, eu fico só pensando, e aí, já entrando no assunto 2019, como, e o ouvinte pode até contestar e falar assim, poxa, mas vocês elogiam tanto a MotoGP nos últimos anos, os pegas, as disputas? Sim, nenhum desses elogios deve ser, só que poderia ter sido ainda melhor, não se conformar, né? Poderia ter sido ainda melhor se existissem duas Hondas. Eu fiquei pensando nesse final de semana, duas Hondas não, dois pilotos como Marques, ou dois pilotos como duas Hondas brigando, eu quis dizer, né? Dois pilotos como o Stoner. Eu estava assistindo esse final de semana, antes das bombas serem explodidas nessa terça-feira, e pensando, imagina uma Honda com dois grandes
Mas imagine uma Honda com 2 Pedrosas. Né? Qual seria o tamanho da Honda hoje se existissem ali 2 Pedrosas? O quanto nós não teríamos passado anos aqui falando, essa moto não se acerta, essa moto não tem isso, essa moto falta aderência, falta não sei o quê. Se tivesse 2 pilotos como ele, porque os outros que sentam ao lado dele extraem da moto, tiram da moto, desenvolvem a moto, embora ele também seja um desenvolvedor. Né? Talvez essa seja uma das características que o segurou lá. Né? Eu falei aqui no começo do ano, esse ano mesmo, eu falei, o Pedrosa deve ser um cara que o engenheiro cai o queixo quando ele começa a falar. É a única explicação que eu consigo, ou uma das únicas que eu consigo visualizar. Ele deve ser o cara que senta no box e deve passar uma lição de acerto de motocicleta única, porque 2006, gente, até 2018. Eu não sou bonzinho como vocês de falar 5 anos no mínimo, não. É a carreira praticamente toda dele na Honda. Ele brigou pelo título 1 ano, em que, se não me engano, foi o Stoner que machucou, e aí ele foi ganhando corridas, e ele foi conseguiu não vou lembrar exatamente qual foi o ano, mas já é bem para trás, em que ele brigou, ele foi deve ser 2007, né? Porque ele foi vice em 2007, 2010 e 2012. Pelo que eu tinha visto. Acho que é 2010, mas enfim, é um desses anos em que ele brigou pelo título, mas mesmo assim não chegou assim aquela, nossa, vai ganhar, tem grandes chances de ganhar. Então, eu acho que a Honda merece ser criticada, ao invés de elogiada pelo que ela está fazendo, porque demorou muito a Honda. A Honda se conformou demais em ter um piloto só. Né? A Honda agora vai sentir o gosto que a Yamaha sentiu, a Honda vai sentir o gosto que a Mercedes sentiu na Fórmula 1, que é ter uma dupla de pilotos que vai se forçar a cada entrada na pista. Não é a cada corrida, não. É a cada sábado, é a cada treino livre 1, a cada treino livre 2, a cada treino livre 3. No momento em que esses caras caírem na pista, pisarem na pista ou ligarem o motor, a Honda tem uma dupla que é Marc Marquez e Jorge Lourenço. Esses caras vão, eu vou pedir licença ao André. Você cravou já? É isso que eu tô entendendo? Oi? Você já cravou a contratação? Gente, a contratação é oficial. O Lourenço é piloto da Honda. Eu não sei por que vocês estão com essa dúvida. Talvez eu fiz essa pergunta no começo do meu comentário, perguntando se já havia oficial, e o Rosa falou que não. Oficial não tem, mas assim, todos os sites reportaram a mesma história, que foi o Autosport, Motorsport.com, que publicou falando que 2 anos de contrato com a Honda, né, substituindo o Pedrosa, que é o anúncio oficial. A Honda já anunciou. Não tem nem aquela questão de onde vão pregar o comunicado oficial. Não. Já está anunciado. É o Alonso. O Alonso vai para a MotoGP? Não, calma. Então, você sabe por que eu tô com o Alonso na cabeça? Eu vou dizer por que eu tô com o Alonso na cabeça. Porque o sabor que a MotoGP vai ganhar agora é algo que eu defendi. O que a Honda está fazendo é algo que eu defendi a Mercedes fazer. Né? E que na Fórmula 1 existe o medo de ser feito. Existe não só o medo, existe o pé atrás, para não falar uma palavra mais feia. Né? O detalhezinho do contrato, o ego que impede um piloto de ser contratado por uma equipe, porque ele já é campeão, não cabem vários campeões, vários títulos dentro de uma mesma equipe. A gente teve 1 ou 2 corridas atrás uma entrevista coletiva da Fórmula 1 em que o Hamilton foi perguntado, você guiaria ao lado do Vettel, naquelas entrevistas de quinta-feira. Eu fiquei pensando, meu Deus, nunca vai acontecer, né? É uma coisa tão surreal que não vale nem a gente ficar aqui pensando. Né? A Fórmula 1 tem essa... É quase uma frescura, para não dizer outra palavra, de não, o ego do piloto o impede, em alguns casos, contratualmente, como é praticamente certo no caso do Vettel, que tem o poder de vetar na Ferrari, ou o medo declarado da Mercedes, que tinha a chance de contratar Fernando Alonso, que seria exatamente o que a Honda está fazendo na MotoGP. Seria você pegar um campeão, botar em frente o outro e falar assim, eu vou administrar vocês e vamos andar para frente, vamos guiar, vamos para a pista. Vai ser difícil? Vai ter briga, vai ter confusão, vamos ter reuniões quentes, mas estamos aqui para jogar o jogo. A Honda, diferente da Mercedes, e eu digo mais, a MotoGP, diferente da Fórmula 1, cabem 2 gigantes dentro de uma mesma equipe. Quem ganha com isso? Eu, você, a equipe, o público que vai para a arquibancada, o mundo, o campeonato ganha. O campeonato ganha. Porque eu imagino os dias pré-Qatar.
né, já que o campeonato sempre começa no Catar, né, eu imagino o frisson pré-Catar do ano que vem para a gente assistir, para a gente ver esses dois caras disputando, né, porque eu ia pedir aqui no momento que alguém aí pediu a palavra, eu ia justamente pedir licença ao André. Eles vão pro pau, né, o nosso André do pau, PAW, que a gente brinca que ele cravou. Mas ele não ouve mais o programa, então pode ficar tranquilo. Não ouve mais. Então não preciso pedir. Não preciso pedir, mas eu tenho que dar o crédito, né? Então, como ele é o dono da expressão, digamos assim, pelo menos aqui no café, Lourenço e Marques vão pro pau na roda. E isso é saborosíssimo para quem assiste. Pena, se tem um campeonato que infelizmente adquiriu uma série de exigências e detalhezinhos que impedem isso acontecer, que bom que na MotoGP isso acontece. Mas, Thiago Santa Rosa, eu queria fazer uma pergunta para você, se você me permite. Faça uma pergunta para mim. Que aí sim, né, já que a gente falou o assunto futurologia, eu como o membro menos informado desse programa, eu acho que é uma futurologia, mas daqui a pouco o Fábio Campos pode nos surpreender, como surpreendeu minutos atrás, falando que já tem até a confirmação dessa pergunta que eu vou te falar. Mas como você acha que Mark Marques reagiu a esse anúncio? Mark Marques reagiu a essa negociação? Você acha que em algum momento ele foi consultado? Você acha que pediram o aval dele e ele deu sem problema? Ou a Honda não se sujeita a isso e tomou a decisão que achou que tinha que ser tomada? Queria saber a sua opinião, que é muito mais informada do que eu e bem menos do que Fábio Campos. Olha, eu tenho a absoluta certeza no que eu vou falar. Tá? Primeiro que eu vou responder a sua pergunta diretamente, eu realmente não sei. Eu não sei se a Honda perguntou ou não, mas eu não vou ficar em cima do muro. Mesmo não sabendo desse quesito, eu acho que o fator mais importante que, pelo visto, eles chegaram no acordo rapidamente é a questão de patrocinadores, né? Você falou até no início, Repsol envolvida, muito com Pedrosa, né? Lorenzo, ele tem um contrato já de longo prazo com a Monster, a Honda tem um contrato com a Red Bull. Então, assim, o que me parece claro nesse jogo acertou essas questões de patrocinadores, quesito de patrocínio pessoal, tudo, foi muito fácil para o Lorenzo e para a Honda. Foi muito fácil, independente do aval do Marques ou não. Porém, tem que ser ressaltado que o Lorenzo não foi a primeira opção. Os dois primeiros pilotos que negociaram com a Honda foram para substituir, né, o Pedrosa, foram o Dovizioso e o Zarco. Só que o Zarco acertou com a KTM e o Dovizioso renovou com a Ducati. Eu ouvi falar do Miller também, que foi consultado. O Miller eu não sei, mas eu tenho os dois, tenho certeza que teve essa consulta. O Dovizioso já andou com a Honda, já conhecia a estrutura e como vem fazendo campeonatos com os destaques agora regularmente com a Ducati, poderia ser um nome que voltaria, né? Assim como já aconteceu com o próprio Valentino Rossi voltando para a Yamaha, já conheceria o local que está pisando, seria mais fácil. E o Zarco era aposta, mas a KTM, né, até também por questão de patrocínio, que eu lembro, a KTM tem um apoio muito forte da Red Bull, e aí pode estar a explicação, principalmente quando a Honda, a equipe da Honda divulgar os patrocinadores para a próxima temporada, as pinturas, tudo mais, pode estar aí a explicação do acerto, né? Que deve, de novo, foi muito fácil. Porque se no domingo, ainda se todo mundo falava que a Yamaha poderia fazer uma equipe, ter uma equipe satélite para trazer o Lorenzo, e na terça tudo mudou tão radicalmente, isso foi um cenário muito fácil e que, como vocês, eu espero ótimas brigas e tudo mais. Eu queria fazer mais uma pergunta para ele, Fábio Campos, se você me permite. Não deveria estar fazendo essas perguntas, né? Porque ele tá inspirado, eu tô gostando. Não, eu tô gostando. Você deveria sim, eu acho. Você é o dono. O programa ganha.
A pergunta que eu faria para você, ainda nessa linha do patrocínio, eu não sei se teve algum anúncio, né? Como acontece geralmente quando essas situações acontecem, principalmente na NASCAR, né? Quando um patrocinador grande vai sair, esse anúncio geralmente é feito com antecedência. E se a gente lembrar que no Mundial de Superbike a Honda corre com as cores da Red Bull, será que poderemos ter um Pedrosa saindo e uma Repsol saindo junto e termos uma Honda pintada com as cores da Red Bull também na MotoGP? O que eu tenho certeza, eu vou repetir, essas questões de patrocinadores foram definidas muito rápido. Quem que vai pintar, o que vai pintar, aí seria chutar. Porque essa informação não tenho. Mas seria um ponto que travaria a negociação, porque são rivais direto, principalmente os dois patrocinadores Monster e Red Bull, que envolvem pilotos, que envolvem as equipes, e isso, pelo visto, não aconteceu. E aí, no caso, até o Fábio Campos também, se quiser falar alguma coisa, pode falar, né? Até pode ser isso, de fato, que faz um certo suspense ainda para ser divulgado o fato oficialmente. Por mais que a Honda já não veio a público desmentir nenhuma informação, não veio nada, não teve nada. Nesse sentido, tá muito claro que tudo vai acontecer. Mas pode ser que venha algum detalhe do tipo, agora a gente está fechando um novo acordo de patrocínio e tudo mais com uma das determinadas empresas. De qualquer maneira, vou retomar esse ponto. Eu não sei se o Marc Marques foi consultado, mas para ele, Marques, que já disputou com o Rossi no chute, por que ele não poderia disputar dentro da equipe com o Lorenzo? O que eu quis dizer no chute, na verdade, é que disputou de uma maneira bem aguda, aguerrida, com o piloto que é dito maior de todos os tempos. Por que ele não poderia disputar com o Lorenzo? É um grande piloto, um excelente piloto, mas por que ele não poderia disputar e teria condição de disputar? Então, para ele está numa posição muito mais cômoda para aceitar esse tipo de disputa, porque ele é o Marc Marques. Essa questão, eu não entendi por que vocês vincularam a saída da Repsol da Honda. Não sei se isso aí há uma informação. Foi só uma curiosidade, porque no Mundial de Superbike a Honda corre pintada de Red Bull, foi só uma curiosidade boba. Mas na MotoGP a Red Bull tá lá na carenagem da Honda também. Lá embaixo não tem... mas é que é a pintura completa, né? Tipo na Fórmula 1, no Mundial de Superbike. Mas por que você acha que haveria essa alteração agora, nesse momento? Não, foi só uma curiosidade, porque eu sei que a Repsol sempre teve uma ligação muito forte com o Pedrosa, apesar do Marques também ser espanhol. E eu meio que imaginei que de repente poderia ter alguma ligação, a saída de um e a saída do outro. Mas foi só uma especulação boba, sem informação nenhuma. Ah, tá. Não, só para deixar claro que o Lourenço também é espanhol. Então a Repsol tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Tem motivo, agora, se tem um momento para ela patrocinar, é esse, inclusive. Agora tem dois, né? Multicampeões, né? Não é nem a questão de ser apenas bons pilotos, enfim, tem tantos títulos, agora são 7, né? Exatamente, são 7 títulos, provavelmente serão 8, quando essas motos alinharem no próximo final de semana. No próximo final de semana, não, desculpa, na próxima temporada. Só para deixar claro uma coisa também, a Honda confirma, o Rosa não está errado não, tá? Como é um dia de muitos desdobramentos, pode parecer que nós estamos nos contradizendo. A Honda oficializou a saída do Pedrosa, já admite, ou melhor, não nega a contratação do Lourenço, vai confirmar nos próximos dias ou nas próximas horas, mas o oficial mesmo, que é o que eu falei aqui, né, o papel emitido para a imprensa, existe o do Pedrosa, não existe o do Lourenço, mas a própria equipe já é aquela questão, né, o funcionário confirma, mas a equipe não confirma. Então é aquela questão que, se houver qualquer reviravolta, será uma barriga jornalística daquelas enormes.
mas já tá tudo certo, detalhe, já fala até em valores, já se fala do tempo de contrato, que são 2 anos. Aliás, por valores tem esse ponto, né? O Lorenzo vai ter uma diminuição do valor de contrato em relação ao que ele ganha na Ducati. Sim. Ele hoje ganha, se não me engano, 10 milhões de euros ou 11 milhões de euros e agora nesse contrato com a Honda ele vai ganhar 9 milhões de euros por 2 anos. Contrato de duração é igual 2 anos nesse primeiro momento. E aí, mas aí é aquele negócio, né? Olha que coisa interessante, né? A partir do momento em que ele não vai ficar na Ducati, ou até se ele ficasse na Ducati, ele ganharia menos. Isso já era admitido, né? Pela equipe, por todos, né? Então a questão não é mais dinheiro. Na hora que ele senta para conversar com a Honda, ele está buscando esportivo, né? Exato. Isso é muito legal, né? E tem muito a ver a questão do Marques que vocês estavam falando aí com isso que o Rosa explicou, né? Na MotoGP, independente de qual equipe você está brigando ou com qual equipe, eles estão acostumados a se encarar. Eu acho que a palavra é essa. Um encara o outro na pista, um vai para cima do outro na pista, um sabe que tem que duelar dentro da pista. Né? Não tem essa questão da Fórmula 1 de não, me dá o Multi 21, não, porque essa equipe é toda para mim, eu não aceito um companheiro. Né? Essa doença que tomou conta da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é doente nesse aspecto. Isso é uma doença, esportivamente falando. Né? Um piloto quer uma equipe só para si, né? Começou com lá o super poderoso Schumacher, que não aceitava nada contra ele. Enfim, aí Ayrton Senna também fez o mesmo, né? Começou bem antes. Mas foi a explosão disso, né? Porque o Schumacher construiu a equipe para ele, né? Então ele contratou quem ele queria, de engenharia, de comando, de tudo, né? Trouxe o Ross Brown, enfim, o Schumacher foi a explosão disso. Não foi o primeiro a fazer isso, até o Fangio fazia isso, né? Mas e a Fórmula 1 isso virou mania. Né? Aí vem o Alonso com essas coisas, aí vem o Vettel com essas coisas, aí vem o Hamilton e denuncia os dois. Né? Nessa entrevista coletiva que eu falei, que perguntaram para o Hamilton, né, se ele seria companheiro do Vettel, ele até brincou, ele falou, não dá, né, no contrato dele ele pode vetar. Né? Aí o Vettel, bem dissimuladamente, fala, não tem nada disso em contrato. A gente está mais do que careca de saber, não temos nenhum cabelo mais na cabeça, de saber que né, que esse tipo de veto existe na Fórmula 1. Que bom que não existe na MotoGP. Se o Marques foi consultado, só para responder P1, se o Marques foi consultado, eu lamento, mas eu fico feliz, porque se ele foi consultado, eu lamento por parte da equipe, mas por parte do piloto eu fico feliz, porque é sinal de que ele não teria vetado. Então, eu acho que ganhou o esporte, a Honda está... Vamos pensar bem, gente, na situação da Honda. É a empresa que mais vende moto no mundo. Os caras estão carecas também de ganhar campeonato. Vão fazer esporte. Né? Claro que eles querem ganhar dinheiro, claro que eles vão trabalhar o marketing, claro que vai virar uma onda, um frisson, né? Esses dois pilotos. Evidentemente a equipe não está olhando para as nuvens. Mas estão fazendo esporte. Né? Vamos trazer aqui os 2 melhores, ou provavelmente os 2 melhores do grid, já que o Rossi já falou que é Yamaha e acabou, não vai mais para lugar nenhum. Vamos colocar esses caras para dar, gente. Vamos parar com essa questão de Mercedes, de não escolhemos o Bottas porque a personalidade dele se encaixa com o que nós queríamos após Rosberg. Eu não estou inventando essa frase foi falada pelo Toto Wolff, eu vou repetir. Escolhemos o Bottas porque ele tem a personalidade que nós buscávamos após o Rosberg. Né? Então, né, que tapa na cara a Fórmula 1 tomou. Né? Desculpem, eu não consigo deixar de comparar. Que tapa na cara a Fórmula 1 tomou nessa terça-feira com o tamanho da dupla que a Honda vai ter para o ano que vem na MotoGP. Bom, esse é talvez o grande ponto, né? Que dupla nós teremos o ano que vem e que campeonato já promete o de 2019 com esse ingrediente que foi divulgado hoje, né? Mas até você esbarrou, né, Fábio Campos, com a saída do Lorenzo da Ducati e também a ascensão do Petrucci, que vem fazendo boas provas, boas corridas com a Pramac. Quer comentar alguma coisa sobre isso antes de finalizar o programa? Eles têm os elementos técnicos para escolher, né? Não seria a minha escolha, né? Eu já falei aqui nesse ano, acho que até mais de uma vez, eu acho o Jack Miller muito mais promissor, ainda tem defeitos, ainda tem, né, que trabalhar muito, mas eu acho que tem uma explosão muito maior de velocidade, de ímpeto, de ataque. Eu acho o Petrucci é um bom piloto. O Petrucci já fez várias provas muito legais
na Pramac, mas eu não acho que seja... Eu não acho que regularidade talvez seja a marca que a Ducati precise. Talvez a Ducati precise, né, alguém para puxar o Dovizioso, para ser o flecha, para muitas vezes largar na frente do Dovizioso, enfim, para fazer a equipe ir para frente. Eu não vejo o Petrucci superior ao Dovizioso. E isso pode não ser bom para a equipe. Né? Isso só o tempo vai dizer, não estou cravando nada aqui. Só estou dizendo que não seria a minha escolha. Eu acho que não só há outros pilotos melhores, mas se fosse seguir na escola do kart, né, para pegar ali dentro da casinha, onde eles têm informações, porque eles trabalham muito próximos da Pramac, a minha escolha seria o Miller, sem dúvida nenhuma. Thiago Raposo, quer finalizar? Não acompanho o relator. Então tá certo. Bom, já que tudo foi dito a respeito das bombas e também, claro, da etapa de Mugello da MotoGP, ficamos por aqui com este bloco. Se vocês quiserem comentar a respeito alguma coisa sobre o programa, sobre essas notícias e outras mais que rolaram no Café com Velocidade, à vontade para mandar e-mails para cafécomvelocidade@gmail.com. Se vocês quiserem também apoiar o programa e auxiliarem na manutenção em todas as atividades relacionadas ao Café com Velocidade, sim, porque você é o dono deste programa, apoia.se/Café com Velocidade. Bom, eu sou o Thiago Santa Rosa, em nome da equipe do Café com Velocidade, eu me despeço por aqui, até mais e tchau! Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.